Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Logo ao entrar na casa, Clara percebeu que a mansão tinha uma atmosfera peculiar. A arquitetura gótica e os móveis antigos pareciam ter saído de outra era. No corredor principal, havia vários quadros que retratavam os antepassados da família. No entanto, um quadro em particular chamou sua atenção. Era um retrato de uma mulher de aparência severa, com olhos que pareciam segui-la onde quer que fosse. Ao perguntar sobre o quadro, a senhora Silveira apenas mencionou que era um retrato de uma ancestral distante chamada Beatriz, e mudou rapidamente de assunto, sugerindo que Clara não se preocupasse com isso. Naquela noite, depois de colocar Lucas e Sofia na cama, Clara desceu para a sala de estar para estudar um pouco. No entanto, sua mente continuava a vagar de volta ao quadro no corredor. Algo sobre ele a inquietava profundamente. Decidiu então dar mais uma olhada no retrato. Ao se aproximar, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os olhos da mulher no quadro pareciam mais intensos, quase como se estivessem tentando se comunicar com ela. Sentindo-se um pouco tola, Clara riu de seus próprios medos e voltou para a sala de estar. No entanto, ao se sentar no sofá, ouviu um leve sussurro. Inicialmente, pensou que fosse apenas o som do vento, mas o sussurro parecia formar palavras indistintas. Seguindo o som, voltou ao corredor e percebeu que o sussurro vinha da direção do quadro. Aproximou-se cautelosamente e, de repente, o sussurro cessou. Clara decidiu ignorar o incidente, atribuindo-o à sua imaginação fértil. Voltou para a sala e tentou se concentrar nos estudos. Pouco tempo depois, ouviu um barulho vindo do andar de cima. Subiu rapidamente para verificar as crianças, encontrando-as dormindo pacificamente. Enquanto voltava para baixo, notou que o quadro de Beatriz parecia ligeiramente deslocado. Embora estranhasse, decidiu não tocar no quadro e retornou à sala de estar. A noite prosseguiu sem mais incidentes até pouco antes da meia-noite, quando Clara foi tomada por uma sensação de inquietação. Era como se alguém a estivesse observando. Levantou-se e caminhou até o corredor mais uma vez. Para sua surpresa, o quadro de Beatriz estava agora torto na parede, como se alguém tivesse tentado movê-lo. Decidida a resolver a situação, ajustou o quadro e percebeu algo estranho. Uma pequena chave estava presa atrás da moldura. Clara pegou a chave, sentindo um frio na espinha. Ela não sabia de onde a chave poderia ser, mas algo dentro dela a instigava a descobrir. Passou o resto da noite tentando se livrar da sensação de que algo estava terrivelmente errado. Eventualmente, os Silveira voltaram para casa e Clara decidiu não mencionar o incidente, temendo parecer paranoica. Na segunda noite de trabalho, Clara chegou à mansão com a intenção de investigar a origem da chave. Depois de colocar as crianças para dormir, começou a explorar a casa. A maioria das portas estava destrancada, exceto uma no final do corredor do segundo andar. Experimentou a chave na fechadura e, para sua surpresa, a porta se abriu com um rangido alto. Dentro do quarto escuro, Clara encontrou uma série de móveis cobertos por lençóis. Ao remover um dos lençóis, revelou um espelho antigo e, ao lado dele, um diário velho e empoeirado. Folheou as páginas do diário, descobrindo que pertencia a Beatriz, a mulher do quadro. Beatriz relatava em seu diário sobre estranhas visões e sonhos que a atormentavam na casa, terminando com a anotação de que estava sendo aprisionada por algo maligno. Clara, intrigada e apavorada, sentiu uma presença no quarto. Voltou-se e viu a figura espectral de Beatriz refletida no espelho.
A aparição começou a mover os lábios como se estivesse tentando comunicar algo. Clara sentiu um pavor profundo, mas ao mesmo tempo, uma necessidade de entender o que Beatriz queria dizer. Aproximou-se do espelho e percebeu que as palavras que Beatriz formava eram o ajude-me. Naquela noite, Clara decidiu que precisava ajudar a alma atormentada de Beatriz. Consultou livros de história e registros antigos para aprender mais sobre a família Silveira e os eventos que levaram à morte de Beatriz. Descobriu que Beatriz havia morrido sob circunstâncias misteriosas e que sua morte estava envolta em rumores de práticas ocultas. Com o passar dos dias, Clara começou a perceber que a presença de Beatriz não era a única na casa. Outras manifestações começaram a ocorrer. Objetos se moviam sozinhos, sussurros ecoavam pelos corredores e sombras dançavam nas paredes à noite. As crianças, Lucas e Sofia, também começaram a relatar pesadelos constantes com uma mulher de aparência severa. Desesperada para ajudar Beatriz e proteger as crianças, Clara decidiu realizar um ritual de libertação. Reuniu os materiais necessários e esperou a noite em que os Silveira estariam fora novamente. Naquela noite, após colocar as crianças na cama, Clara começou o ritual no quarto onde encontrou o diário. Enquanto entoava as palavras do ritual, a atmosfera na sala ficou pesada e a temperatura caiu drasticamente. A figura espectral de Beatriz apareceu mais uma vez, seus olhos fixos em Clara. A energia na sala tornou-se quase insuportável, mas Clara continuou, determinada a libertar o espírito preso. Sentiu uma resistência enorme, como se algo estivesse lutando para manter Beatriz cativa. No momento culminante do ritual, Clara ouviu um grito aterrorizante. Uma sombra negra emergiu do espelho, tentando envolvê-la. Lutando contra o medo, Clara repetiu as palavras finais do ritual com toda a sua força. A sombra vacilou, e com um último grito agonizante, dissipou-se no ar. A figura de Beatriz começou a brilhar intensamente antes de desaparecer completamente. A casa foi tomada por um silêncio profundo. Clara sentiu uma paz inesperada tomar conta do lugar. Sabia que Beatriz finalmente encontrara descanso. Quando os Silveira voltaram, Clara explicou tudo o que havia acontecido. Inicialmente céticos, os Silveira ficaram surpresos ao notar que a sensação opressiva na casa havia desaparecido. Agradeceram a Clara por sua coragem e determinação. A partir daquela noite, a mansão dos Silveira nunca mais foi a mesma. As manifestações cessaram e a casa parecia mais acolhedora e tranquila. Clara continuou a trabalhar como babá, mas agora com um novo respeito pelo sobrenatural e pelos mistérios que residem além do nosso entendimento. A história de Obabá e o quadro se tornou uma lenda na pequena cidade, lembrando a todos da coragem necessária para enfrentar o desconhecido e da importância de trazer paz às almas atormentadas. Clara, uma jovem universitária, havia aceitado um trabalho de babá para a família Martins durante o verão. A casa dos Martins era uma velha mansão vitoriana, localizada nos arredores da cidade. Com suas torres imponentes e janelas em arco, a casa sempre tinha um ar misterioso, especialmente ao entardecer, quando as sombras se alongavam e o vento soprava através das árvores altas. No primeiro dia, Clara foi recebida calorosamente pela senhora Martins, que apresentou seus filhos, João e Laura. A senhora Martins deu instruções detalhadas sobre a rotina das crianças e mencionou rapidamente que o porão estava fora dos limites, um lugar velho e perigoso que não era seguro para ninguém. Clara não deu muita atenção a essa restrição inicialmente, focando-se em seus deveres. As primeiras noites foram tranquilas. Clara cuidava das crianças, lia histórias para elas antes de dormir e depois passava o tempo livre estudando na sala de estar. Contudo, ela não conseguia deixar de notar a presença da porta do porão no corredor. Era uma porta antiga, com pintura descascada e uma fechadura robusta que parecia não ter sido aberta por muitos anos. Certa noite, após colocar João e Laura na cama, Clara desceu para a cozinha para pegar um copo de água. Ao passar pelo corredor, ouviu um som estranho, um leve arranhar que parecia vir do porão. Parou e escutou mais atentamente, mas o som cessou tão repentinamente quanto havia começado. Decidiu que era apenas sua imaginação e voltou para a sala de estar. Nos dias que se seguiram, Clara continuou a ouvir sons estranhos vindos do porão. Eram sussurros,
Passos leves e, às vezes, um choro distante que fazia seu sangue gelar. Tentava ignorar, convencendo-se de que era apenas o som da velha casa se acomodando, mas a curiosidade e o medo começaram a tomar conta dela. Uma noite, Clara foi acordada por um som alto e metálico. Levantou-se rapidamente e desceu as escadas, descobrindo que a porta do porão estava entreaberta. A fechadura, que ela lembrava claramente estar trancada, agora pendia solta. Seu coração disparou, mas decidiu que precisava descobrir o que estava acontecendo. Pegou uma lanterna e, com a mão trêmula, empurrou a porta do porão. Ao descer os degraus de madeira rangentes, Clara foi envolta pela escuridão e o cheiro úmido do porão. A lanterna iluminava apenas parcialmente o ambiente, revelando velhas caixas, móveis cobertos por lençóis e teias de aranha. Ela se movia lentamente, tentando ouvir qualquer som. De repente, a porta do porão se fechou com um estrondo, mergulhando-a em uma escuridão total. Clara gritou, o som ecoando pelo porão. Tentou abrir a porta, mas estava trancada por fora. O pânico tomou conta, mas ela sabia que precisava se manter calma. Continuou a explorar o porão, procurando uma saída ou algo que explicasse os estranhos acontecimentos. Ao virar uma esquina, encontrou um velho espelho empoeirado e, refletida nele, viu uma figura que a fez estremecer. Era uma mulher, com um vestido branco sujo e olhos vazios, que parecia observá-la do fundo do espelho. A figura começou a se mover em direção a Clara, que recuou em pânico, tropeçando em uma velha caixa. No chão, encontrou um antigo diário. Com mãos trêmulas, começou a folhear as páginas, descobrindo que pertencia à antiga dona da casa, uma mulher chamada Elisa. As últimas entradas do diário revelavam um tormento constante, com Elisa mencionando vozes e sombras que a perseguiam, e seu crescente medo do porão. De repente, os sussurros voltaram, mais altos e insistentes. Clara se virou e viu a figura de Elisa, agora fora do espelho, movendo-se lentamente em sua direção. Desesperada, Clara tentou abrir novamente a porta, batendo e gritando por ajuda. Lembrou-se então de uma das últimas entradas do diário de Elisa, onde mencionava uma chave escondida em um dos tijolos soltos na parede do porão. Com pressa, começou a tocar os tijolos, finalmente encontrando um que se movia. Dentro havia uma pequena chave enferrujada. Tentou na fechadura da porta e, com um esforço tremendo, conseguiu abri-la. Escapou do porão e trancou a porta atrás de si, respirando pesadamente e tentando acalmar seu coração disparado. Na manhã seguinte, Clara contou à Sra. Martins sobre os eventos da noite anterior. A Sra. Martins ficou visivelmente perturbada e explicou que a casa tinha uma história sombria. Elisa, a antiga dona, havia desaparecido misteriosamente há muitos anos, e desde então, eventos estranhos tinham ocorrido na casa. Decidiram que era melhor não mencionar nada às crianças para não assustá-las. Nos dias seguintes, Clara evitou o porão a todo custo. No entanto, não podia deixar de sentir que a história de Elisa não estava completamente resolvida. A presença da mulher no espelho e os sons do porão continuavam a assombrá-la. Decidiu investigar mais a fundo a história de Elisa e da casa, esperando encontrar uma maneira de pôr fim à maldição que parecia pairar sobre o lugar. Consultou arquivos antigos na biblioteca da cidade e conversou com os moradores mais velhos, descobrindo que Elisa havia sido acusada de bruxaria e trancada no porão pelos próprios aldeões, que acreditavam que ela estava possuída por espíritos malignos. A verdadeira Elisa, porém, era uma curandeira que tinha sido mal interpretada e injustamente punida. Sua morte no porão foi lenta e dolorosa, seu espírito permanecendo preso ali, buscando justiça e libertação. Com essas informações, Clara preparou um novo ritual para libertar o espírito de Elisa. Na última noite antes de terminar seu trabalho com os Martins, esperou que todos estivessem dormindo e desceu novamente ao porão. Desta vez, estava preparada com velas, sal e ervas, elementos que, segundo seus estudos, ajudariam a purificar o local e libertar Elisa. No momento em que começou o ritual, a presença de Elisa tornou-se palpável. As velas tremulavam e os sussurros enchiam o ar. Clara, mantendo-se firme, entoou as palavras que havia aprendido. A figura de Elisa apareceu novamente, desta vez mais próxima e clara. Seus olhos, antes vazios, agora mostravam uma mistura de tristeza e gratidão.
Clara terminou o ritual com uma prece para que Elisa encontrasse paz. No instante final, a figura de Elisa brilhou intensamente antes de desaparecer, e o porão foi tomado por um silêncio profundo e pacífico. Clara sentiu uma leve brisa percorrer o ambiente, como um suspiro de alívio. Na manhã seguinte, Clara sentiu que a atmosfera da casa havia mudado. A sensação opressiva desaparecera, e os sons estranhos não retornaram. A senhora Martins, ao perceber a diferença, agradeceu a Clara, ainda que com uma mistura de alívio e incredulidade. Clara deixou a casa dos Martins com a certeza de que havia ajudado a libertar uma alma atormentada. A história de Oababá e a porta do porão espalhou-se pela cidade, transformando-se em uma lenda local sobre coragem e compaixão. Para Clara, foi uma experiência que a marcou profundamente, reforçando seu respeito pelo desconhecido e a importância de enfrentar os medos para trazer paz a quem precisa. Alice foi recebida calorosamente pela senhora Moretti, que apresentou seu único filho, Daniel, um menino de 8 anos com uma aparência pálida e olhos profundos e sombrios. Desde o início, Alice notou algo estranho em Daniel. Ele era quieto, quase sempre evitando o contato visual, e parecia preferir brincar sozinho em vez de interagir com ela. As primeiras noites foram tranquilas, mas havia uma sensação persistente de desconforto. A casa era grande e cheia de sombras, e Alice frequentemente sentia como se estivesse sendo observada. Certa noite, enquanto colocava Daniel na cama, ele olhou fixamente para ela e sussurrou: "Você pode me proteger da criança sombria?" Alice, surpresa, tentou acalmá-lo, dizendo que não havia nada a temer, mas a expressão de Daniel não mudou. Nos dias seguintes, Alice começou a perceber movimentos estranhos no canto dos olhos, como sombras que se moviam rapidamente. Pensou que era apenas sua imaginação, mas os eventos começaram a se intensificar. Objetos mudavam de lugar, portas se fechavam sozinhas e sussurros incompreensíveis podiam ser ouvidos durante a noite. Uma noite, enquanto estudava na sala de estar, Alice ouviu Daniel falando sozinho em seu quarto. Subiu as escadas silenciosamente e espiou pela porta entreaberta. Daniel estava sentado na cama, conversando com alguém que Alice não podia ver. Ele parecia estar respondendo a uma presença invisível, sua voz era baixa e ansiosa. Alice entrou no quarto e perguntou com quem ele estava falando. Daniel olhou para ela com olhos arregalados e disse: "A criança sombria. Ela está sempre aqui, mas só eu posso vê-la." Alice tentou racionalizar o comportamento de Daniel, pensando que poderia ser fruto de sua imaginação fértil. No entanto, a atmosfera na casa tornou-se cada vez mais opressiva. Decidiu investigar a história da casa e descobriu que, muitos anos atrás, havia ocorrido uma tragédia. Uma menina chamada Sofia, que morava na mansão, desapareceu misteriosamente e nunca foi encontrada. Os rumores diziam que seu espírito ainda vagava pela casa, buscando alguém para brincar. Determinada a ajudar Daniel, Alice começou a ler sobre rituais de proteção e maneiras de lidar com espíritos inquietos. Preparou-se para enfrentar o desconhecido, convencida de que precisava fazer algo para trazer paz à casa e ao menino. Uma noite, enquanto cuidava de Daniel, Alice ouviu passos leves no corredor. Ao sair do quarto, viu uma sombra pequena e esguia desaparecer na escuridão. Seguiu a sombra até o porão, onde a porta estava entreaberta. Respirou fundo e desceu os degraus rangentes, sentindo o frio e a umidade do lugar. No porão, a lanterna de Alice iluminava apenas parcialmente o ambiente, revelando antigas caixas e móveis cobertos de poeira. Ao fundo, viu a figura de uma menina com um vestido branco sujo e cabelos emaranhados. A menina olhou para Alice com olhos tristes e desapareceu em um canto escuro. Alice, tentando manter a calma, começou a entoar palavras de proteção que havia aprendido. Sentiu uma presença ao seu redor, mas continuou, determinada. A figura de Sofia apareceu novamente, desta vez mais perto. Alice estendeu a mão e disse suavemente: "Você não está sozinha. Vamos encontrar paz para você." De repente, o porão foi tomado por um vento gelado e os sussurros tornaram-se mais altos. Alice fechou os olhos e concentrou-se em sua missão. Quando abriu os olhos novamente, a figura de Sofia estava ao seu lado, segurando sua mão. A menina sorriu tristemente
Em um instante, desapareceu, deixando apenas um leve perfume de flores. Alice subiu as escadas e encontrou Daniel esperando por ela na porta do porão. Ele a abraçou e disse: "Ela se foi. Obrigado por me proteger." A sensação opressiva na casa desapareceu, e a paz finalmente reinou. Nos dias seguintes, Alice contou à Sra. Moretti o que havia acontecido. A Sra. Moretti, incrédula mas aliviada, agradeceu a Alice por sua coragem e dedicação. A história de Oababá e a criança sombria tornou-se uma lenda local, lembrada como um conto de bravura e compaixão. Para Alice, a experiência foi transformadora. Aprendeu a importância de enfrentar seus medos e de ajudar aqueles que estão em necessidade, seja no mundo dos vivos ou dos espíritos. E assim, a mansão Moretti voltou a ser um lar de alegria e tranquilidade, com Daniel crescendo feliz e sem mais assombrações. A história de Alice e Daniel continua a ser contada por aqueles que acreditam no poder do amor e da coragem para superar até os desafios mais sombrios. A jovem Babá, agora uma psicóloga renomada, nunca esqueceu o verão em que enfrentou a criança sombria e trouxe luz para onde havia apenas escuridão. Quando Camila aceitou o trabalho de babá para a família Fernandes, não imaginava as surpresas que a aguardavam. A casa dos Fernandes era uma mansão vitoriana majestosa, com jardins exuberantes e uma arquitetura imponente. Ao chegar, Camila foi recebida pela Sra. Fernandes, uma mulher elegante e simpática, que lhe apresentou sua filha única, Sofia, uma menina de 6 anos de cabelos dourados e olhos grandes e curiosos. Camila rapidamente se afeiçoou a Sofia, que era uma criança doce e inteligente. No entanto, havia algo peculiar sobre a menina, ela raramente se separava de suas bonecas. A casa possuía um quarto exclusivo para a coleção de bonecas de Sofia, um cômodo grande e arejado no segundo andar, repleto de prateleiras com bonecas de porcelana, tecido e plástico, todas perfeitamente organizadas. Sofia passava horas naquele quarto, conversando e brincando com suas bonecas, como se fossem suas amigas mais próximas. Certa noite, após colocar Sofia na cama, Camila decidiu explorar o quarto das bonecas. Ao entrar, uma sensação de desconforto a envolveu. As bonecas pareciam observá-la com seus olhos fixos e vidrados. Camila tentou ignorar a sensação, convencendo-se de que era apenas sua imaginação. Inspecionou as bonecas, admirando o artesanato detalhado e a variedade de estilos e tamanhos. Naquela mesma noite, Camila acordou com um barulho estranho vindo do segundo andar. Levantou-se e seguiu o som, que parecia vir do quarto das bonecas. Quando abriu a porta, encontrou todas as bonecas espalhadas pelo chão, como se tivessem caído das prateleiras. Assustada, Camila recolheu as bonecas e as colocou de volta em seus lugares, mas não conseguiu se livrar da sensação de que algo estava errado. Nos dias seguintes, eventos inexplicáveis continuaram a ocorrer. As bonecas apareciam em posições diferentes, e Camila frequentemente ouvia risadinhas e sussurros vindos do quarto, mesmo quando Sofia não estava lá. Uma noite, enquanto lia uma história para Sofia, a menina olhou fixamente para Camila e disse: "As bonecas não gostam de você aqui." Camila riu nervosamente, tentando não demonstrar medo, mas a seriedade no rosto de Sofia a deixou inquieta. Determinada a entender o que estava acontecendo, Camila começou a investigar a história das bonecas. Descobriu que muitas delas eram antigas e tinham pertencido às gerações passadas da família Fernandes. Algumas haviam sido trazidas de viagens ao exterior, enquanto outras eram presentes de familiares e amigos. Uma boneca em particular chamou sua atenção, uma bela boneca de porcelana com olhos azuis penetrantes e um vestido de renda antiga. Parecia diferente das outras, mais sinistra, quase viva. Uma noite, depois de colocar Sofia na cama, Camila decidiu confrontar suas suspeitas. Armou-se com uma vela e entrou no quarto das bonecas, determinada a descobrir a verdade. Ao examinar a boneca de porcelana, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. De repente, a porta do quarto se fechou com um estrondo, e a vela se apagou, mergulhando Camila na escuridão total. Tentou abrir a porta, mas estava trancada por fora. No escuro, Camila ouviu passos leves e risadinhas ao seu redor. Tentou acender a vela novamente, mas suas mãos tremiam. Quando finalmente conseguiu acender a chama,
viu que as bonecas haviam se movido sozinhas, formando um círculo ao seu redor. No centro do círculo estava a boneca de porcelana, seus olhos azuis brilhando à luz da vela. Camila sentiu uma presença fria e malévola no quarto. A boneca de porcelana parecia observá-la com um olhar de desafio. De repente, ouviu a voz de Sofia, que parecia distante e assustada. Camila, você está bem? A babá gritou por ajuda, mas sua voz parecia abafada pelas paredes. As bonecas começaram a se mover, lentamente, como se estivessem ganhando vida. O medo tomou conta de Camila, que tentava manter a calma. Desesperada, Camila lembrou-se de um antigo ritual de proteção que sua avó lhe ensinara. Começou a murmurar as palavras do ritual, concentrando-se em afastar a presença malévola. As bonecas pararam de se mover, e a atmosfera no quarto começou a mudar. A vela brilhou mais intensamente, e a porta se abriu com um rangido. Sofia estava do outro lado, seus olhos grandes cheios de preocupação. Camila, eu ouvi você gritar. Está tudo bem. Camila abraçou a menina e disse que tudo estava bem agora. Juntas, elas saíram do quarto das bonecas, deixando a porta aberta para que a luz do corredor iluminasse o interior. Na manhã seguinte, Camila contou à senhora Fernandes o que havia acontecido. A mãe de Sofia ficou chocada, mas grata por Camila ter protegido sua filha. Decidiram remover a boneca de porcelana da casa, e Camila sugeriu que a família realizasse uma bênção na casa para afastar qualquer energia negativa. Com o tempo, a atmosfera na casa melhorou, e os eventos estranhos cessaram. Sofia continuou a brincar com suas bonecas, mas evitava a boneca de porcelana, que foi cuidadosamente guardada no sótão. Camila permaneceu como babá da família, e a relação entre ela e Sofia se fortaleceu ainda mais. A história de O Babá e o Quarto das Bonecas tornou-se uma lenda local, um conto de coragem e proteção. Camila nunca esqueceu aquela noite, e a experiência a fez acreditar no poder da intuição e na importância de enfrentar seus medos. A jovem babá, agora formada em psicologia, continuou a ajudar crianças e famílias a lidar com traumas e medos, sempre lembrando-se da noite em que enfrentou as bonecas sombrias e trouxe paz à casa dos Fernandes. A mansão, agora livre das sombras do passado, tornou-se um lar de alegria e felicidade, com Sofia crescendo cercada de amor e proteção. E assim, a história de Camila e as bonecas sombrias continua a ser contada, uma lembrança de que, mesmo nas noites mais escuras, a luz da coragem e da compaixão pode sempre brilhar. Quando Clara aceitou o trabalho de babá para a família Silva, estava ansiosa por um verão tranquilo no campo. A casa dos Silva estava localizada em uma grande propriedade rural, cercada por vastos campos e florestas. Clara conheceu o senhor e a senhora Silva e seu filho de 8 anos, Pedro, um garoto enérgico e curioso. A família a acolheu calorosamente, e Clara se preparou para uma temporada de cuidados e diversão com Pedro. A propriedade dos Silva tinha um charme rústico, com uma antiga casa de fazenda, uma horta bem cuidada e um grande celeiro. No entanto, havia algo peculiar em uma parte do campo, um espantalho enorme, de aparência estranha e um pouco assustadora, montado no centro do campo de milho. Era um espantalho tradicional, com roupas velhas e um chapéu de palha, mas seus olhos de botões e seu sorriso torto davam-lhe uma aparência inquietante. Clara não pensou muito sobre o espantalho até que Pedro começou a mostrar sinais de nervosismo sempre que se aproximava do campo. Eu não gosto do espantalho, ele admitiu uma noite enquanto assistia TV, dizem que ele se move à noite. Clara tentou tranquilizar Pedro, dizendo que espantalhos são apenas bonecos e não podem se mover sozinhos. No entanto, o medo persistia, e Pedro evitava o campo sempre que possível. Uma noite, enquanto Clara estava cuidando da casa e Pedro estava na cama, ela ouviu um barulho estranho vindo do campo. Aproximou-se da janela e viu que o espantalho parecia estar em uma posição diferente do habitual. A princípio, pensou que poderia ser um efeito da luz da lua ou do vento, mas o espantalho parecia estar virado para casa, com seu olhar fixo e ameaçador. Intrigada e um pouco preocupada, Clara decidiu investigar. Pegou uma lanterna e saiu pela porta dos fundos, atravessando o campo em direção ao espantalho. O silêncio da noite era profundo, interrompido apenas pelo som das folhas e dos grilos.
Quando chegou perto do espantalho, notou que a posição dos braços e das pernas estava claramente diferente. Era como se o espantalho tivesse sido movido ou reconfigurado. Clara se aproximou para ajustar as roupas do espantalho e verificar se havia algo fora do lugar, mas sentiu um calafrio ao perceber que os olhos de Botão pareciam estar observando-a de maneira sinistra. De repente, um vento forte soprou através do campo, fazendo com que o espantalho balançasse e a lanterna piscasse. Com um sentimento crescente de desconforto, Clara decidiu voltar para casa. Enquanto caminhava de volta, percebeu algo estranho. O espantalho parecia estar seguindo-a com o olhar, mesmo quando ela não estava mais olhando para ele. O coração de Clara batia acelerado, e ela se apressou para entrar na casa, fechando a porta com firmeza atrás de si. Na manhã seguinte, Clara mencionou o incidente a Pedro. Ele estava visivelmente aliviado por ver que a babá tinha notado algo estranho com o espantalho. Eu te disse, Pedro disse com um suspiro. A noite passada, eu ouvi barulhos lá fora. Acho que o espantalho está vivo. Clara tentava manter a calma, mas o comportamento estranho do espantalho começou a afetá-la. Em uma tarde, enquanto estava sozinha na casa, Clara ouviu uma série de risadinhas vindas do campo. Quando olhou pela janela, viu o espantalho em uma posição diferente novamente, como se tivesse mudado de lugar por conta própria. Clara decidiu não deixar Pedro saber, temendo que isso o assustasse ainda mais. Na noite seguinte, Clara estava se preparando para dormir quando ouviu batidas na janela do quarto. Abriu a janela com cautela e viu que o espantalho estava agora bem próximo da casa, seus olhos de Botão brilhando à luz da lua. Clara, com um misto de medo e curiosidade, decidiu investigar mais uma vez. Ela pegou uma câmera e um gravador, na esperança de capturar alguma evidência do fenômeno. Ao se aproximar do espantalho, Clara notou algo ainda mais perturbador. O campo estava em silêncio absoluto, sem os habituais sons noturnos. Quando começou a gravar, o espantalho parecia estar mais próximo do que antes, e Clara sentiu um frio arrepiante. A câmera capturou uma série de imagens borradas e tremidas, com o espantalho aparecendo em posições diferentes. No entanto, quando Clara revisou as gravações, notou algo ainda mais inquietante. Nas imagens, o espantalho parecia estar mais vivo do que nunca, com os olhos piscando e a boca se movendo como se estivesse sorrindo. Clara sentiu um pânico crescente e decidiu que precisava encontrar uma explicação racional para o que estava experimentando. No dia seguinte, Clara e Pedro foram até o Sr. e a Sra. Silva, mencionando os eventos estranhos com o espantalho. A Sra. Silva, com um olhar de preocupação, revelou que o espantalho tinha uma história peculiar. Muitos anos antes, um antigo fazendeiro havia morado na propriedade e acreditava-se que ele havia feito um pacto sombrio com forças desconhecidas para proteger sua colheita. O espantalho era uma parte desse pacto e havia sido usado para manter os maus espíritos afastados. Quando o fazendeiro morreu, o espantalho foi deixado para trás como um lembrete sinistro. Com a revelação, Clara e Pedro sentiram uma sensação de alívio ao entender a origem do espantalho, mas o medo persistia. Eles decidiram remover o espantalho do campo e enterrá-lo em um local afastado, na esperança de que isso quebrasse qualquer influência maligna que pudesse ter. Após a remoção do espantalho, a atmosfera ao redor da propriedade mudou. Os eventos estranhos cessaram, e a sensação de desconforto desapareceu. Clara continuou a cuidar de Pedro durante o restante do verão, e a experiência com o espantalho tornou-se uma lembrança assustadora, mas esclarecedora. A história de Oababá e o espantalho tornou-se uma lenda local, uma história de coragem e descobertas sombrias. Clara, agora formada em psicologia, usa sua experiência para ajudar outras pessoas a enfrentar seus medos e desafios, sempre lembrando da noite em que confrontou o espantalho sinistro e trouxe paz para a propriedade dos Silva. A propriedade, agora livre de influências perturbadoras, voltou a ser um lugar tranquilo e agradável. Pedro cresceu feliz e saudável, e a história do espantalho se tornou um conto de advertência sobre os mistérios do passado e o poder da coragem para enfrentar o desconhecido. A mansão dos Silva permaneceu como um símbolo de esperança e resiliência, um lembrete de que até os medos mais profundos podem ser superados com determinação e bravura.